Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Bíblia, papel e caneta. Porque se estiver escrito... eu vou começar de trás para frente. Abre sua Bíblia em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. E já vou dar o tema em alguns instantes. Atos capítulo 15. Problema de ouvir alguns. O problema de seguir alguns. Isso é um problema gravíssimo. Quem já achou Atos 15? Achou Atos 15? Olha o versículo 1 que diz. Atos 15, verso 1. Não é meu tema, mas eu vou ter que te mostrar que existe um problema de você ouvir alguns. Se você ouvir alguns. E o problema piora se você seguir alguns. Porque alguns é um problema. Tem gente que fala cada coisa que... Olha aqui, ó. Atos 15, verso 1. Então alguns... É até bom que você circule na sua Bíblia alguns, diga alguns. Atos 15, verso 1. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam os irmãos. O que nós somos? Irmãos. Mas alguns ensinavam os irmãos. Ensinavam o quê? Olha o problema de ouvir alguns por aí, hein? Olha o problema se estiver seguindo alguns por aí. Olha só. O que eles ensinavam? Se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Esse ensino é uma heresia, é uma mentira. É uma farsa. Esses alguns que ensinavam isso, ensinavam uma heresia, uma mentira. O que eles ensinavam? Se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Esse ensino está errado, é uma heresia, uma mentira. Digam, por quê? Porque nós já somos salvos pela graça. Mas o que alguns ensinavam? Se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podeis ser o que eu já sou. Dá um sinal, quem está entendendo? Alguns ensinavam, se vocês não fizerem isso, não fizerem aquilo, vocês não podem ser salvos. Diga, mas eu já sou salvo. Diga, pela graça de Deus. Diga, Efésios 2:8. Então como é que você combate o ensino de alguns? Diga, com a palavra. Diga, está escrito. Diga, pela graça eu sou salvo. Diga, Efésios 2:8. Quem entendeu? Porque você precisa combater o bom combate da fé. É isso que é combater o bom combate da fé. É você desmascarar a mentira com a verdade. E o interessante é que esses alguns, eles vão usar o quê? A Bíblia. Onde é que está escrito sobre ritos de Moisés? Não está na Folha de São Paulo, na revista Veja, no Estadão. Onde é que fala sobre o rito de Moisés? Na Bíblia. Então, o problema é ouvir alguns. Cuidado em ouvir alguns por aí. E pior se estiver seguindo alguns. Porque alguns que estão ensinando errado. Olha aqui, ó. Versículo 5. Atos 15, verso 5. Circule alguns. Aí, Atos 15, 5, já começa. Ó. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidar-lhes e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Quando Romanos 6,14 diz que não estamos debaixo da lei de Moisés, estamos debaixo da graça.
Então fala para o seu irmão, é preciso tomar cuidado com alguns. Não é? Porque alguns que estão ensinando errado. Alguns que estão ensinando heresia. Alguns que estão falando besteira por aí. Atos 15, verso 1. Então, alguns. Atos 15, 5. Alguns diziam que era necessário mandar circuncidar e que guardasse a lei de Moisés, quando Romanos 6,14 diz claramente que não estamos debaixo da lei de Moisés. Não está claro que o ensino está errado? Desses alguns, dá um sinal se você está entendendo o que eu estou falando. Não está claro que está errado o ensino deles? E como é que alguns mandam guardar a lei de Moisés se não estamos debaixo da lei? Estamos debaixo da graça. Não está errado o ensino deles? Ensino de quem? De alguns. Posso dar o tema? Agora que você já está alertado sobre alguns, eu preciso te alertar sobre alguns. Qual o tema, Jaque, por favor? Não existe mais igreja. Você está louco, pastor? É o que alguns dizem. Nunca ouvi isso. Eu vou te falar então o que alguns dizem. Alguns dizem que não existe mais igreja. Existiu um dia. E que não existe mais igreja. Pastor, você é louco? Como é que a pessoa vai falar uma coisa dessa, pastor? Como é que a pessoa vai falar que não existe mais igreja? De conformidade com o que eles falam, não existe mais igreja. Mas com base no quê? Eles falam que não existe mais igreja. Não, pelo que alguns falam, então não existe mais igreja. Pelo que alguns falam, então não existe mais igreja. Pelo que alguns falam, segundo o que alguns falam, não existe mais igreja. Mas onde é que está escrito isso aí, que não existe mais igreja? Em 1 Coríntios 12, verso 28. Abre aí, por favor. Onde é que está escrito que não existe mais igreja, pastor? Em 1 Coríntios 12, 28. Vamos ler junto. Alguns dizem que não existem mais igreja. E onde está escrito que não existe mais igreja? Em 1 Coríntios 12, 28. Vou colocar o óculos para ler, para não errar. 1 Coríntios 12, 28. Está escrito assim. 1 Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus aonde? Não ouvi. É Coríntios 12, 28. Coloca o dedo no verso 28. A uns pôs Deus aonde? 1 Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus aonde? Para aí. Só levanta a mão se você crê na Bíblia, na palavra de Deus. Só levanta a mão se você crê na Bíblia. Porque, segundo alguns, não existe mais igreja. Mas como assim que não existe igreja? Está escrito que, aqui ó, a uns pôs Deus aonde? Diga, o que Deus pôs na igreja? Então vamos continuar a leitura. 1 Coríntios 12, 28. Agora eu vou saber, pelo que está escrito, o que Deus pôs na igreja. Está escrito que a uns pôs Deus na igreja. Diga, o quê? Deus pôs na igreja. Vamos ver o que está escrito. Coríntios 12, 28. Primeiramente, apóstolos. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente o quê? O que Deus pôs na igreja? Aonde Deus pôs? O que Ele pôs na igreja? Em segundo lugar, profetas. O que Deus pôs na igreja? Aonde Ele pôs?
Continua a leitura, Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Está escrito ou não está escrito? Então diga, está escrito em 1 Coríntios 12, 28, que a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Pastor, e onde é que está escrito que a igreja não existe mais? Segundo alguns, não existe mais. Diga o quê? Apóstolos, profetas e mestres. Que Deus pôs aonde? Logo, se não existe mais apóstolos, se não existe mais profetas, se não existe mais mestres, também não existe mais igreja, porque ele pôs na igreja. Se não existe um, não existe o outro. Por isso que eu li Atos 15. Diga para o seu irmão, cuidado com o ensino de alguns. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Versão atualizada. A uns estabeleceu Deus. Aonde? Na igreja. Versão corrigida. A uns colocou Deus. Bíblia Thompson. A uns pôs Deus. Eu tenho várias versões. Pôs, colocou, estabeleceu. O que ele pôs? O que ele colocou? O que ele estabeleceu? Primeiramente apóstolos. Segundo lugar profetas. Terceiro lugar mestres. Ah, isso que ele pôs, isso que ele colocou, isso que ele estabeleceu, Mas aonde ele pôs, aonde ele colocou, aonde ele estabeleceu? Na igreja. Mas alguns dizem que não existe mais apóstolo. Então não existe mais igreja, porque ele pôs na igreja. Alguns dizem que não existe mais profetas. Então não existe mais a igreja, porque ele pôs na igreja. Ou quem tirou o que Deus pôs? Quem tirou? Deus pôs na igreja, a igreja é dele. Quem é que tirou o que Deus pôs? A questão é que eles não conseguem tirar, mas eles conseguem mentir ao respeito. Tirar eles não conseguem, nunca. Por quê? Porque a uns estabeleceu Deus. Deus estabeleceu. Deus colocou. Deus pôs. Eles podem mentir. Eles podem ensinar uma heresia, eles podem ensinar uma mentira, eles podem ensinar errado, mas não tem como desfazer o que Deus fez. Acompanhe o meu raciocínio. Não existe mais igreja se não existe mais apóstolos, nem profetas e nem mestres. Aí não existe mais igreja. Porque se existe um, é porque existe o outro. Como é que você vai ter dedos se você não tem mão? Ah, eu tenho 5 dedos. Em qual mão? Não, eu não tenho mão. Então como é que você tem 5 dedos? Não tem sentido, não tem lógica, né? Como é que Deus pôs e não existe mais? Se Deus pôs. O que Ele pôs? Apóstolos, profetas e mestres. O quê? Aonde? Na igreja. Língua portuguesa. O que Ele pôs? Apóstolos, profetas e mestres. É o que Ele pôs. Aonde Ele pôs? Na igreja. Alguns dizem que não existe mais apóstolos. Alguns dizem que não existe mais profetas. Alguns dizem que não existe mais mestres. Que não existe mais pastor. Então também não existe mais igreja. Tem alguém entendendo o que o Espírito Santo está falando? Você não está percebendo que eu estou falando o que alguns falam por aí? Não o que está escrito. Está escrito que Deus pôs na igreja apóstolos,
profetas e mestres. É o que está escrito e é a verdade. Eu estou te mostrando o que alguns falam. Se falam que não existe mais apóstolos, nem profetas, nem mestres, nem pastor, então também não existe mais igreja. Só se você está entendendo. Mas existe a igreja? Então também existe apóstolos, profetas e mestres. Não sou eu, é o que está escrito. Você está percebendo que não é o que eu acho? Você está percebendo que não é o que eu penso? É o que está? Quer que eu leia de novo devagarzinho? Por favor. 1 Coríntios 12, 28, vou ler o texto completo. 1 Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus... Alguma Bíblia aqui diz estabeleceu? Diz estabeleceu. Alguma que diz colocou? Colocou. E pôs. Todas diz pôs. Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus. Diga, aonde? A Bíblia responde, na igreja. Diga, o que Deus pôs na igreja? A Bíblia responde, não sou eu. Olha o que a Bíblia responde. Primeiramente apóstolo, segundo lugar profeta, terceiro lugar mestre. Alguns mentirosos e que ensinam errados falam assim, mas isso aí era no tempo da lei. Mentira! Porque no tempo da lei não havia igreja. A igreja é coisa do Novo Testamento, da Nova Aliança, da graça. Se ele pôs na igreja, igreja é coisa da graça. Na lei não existia igreja. Então esses profetas não é profetas da lei que está falando. Forçosamente só pode, porque não tem outra aliança, forçosamente só pode ser profetas da graça. Diga, porque ele pôs na igreja. Se ele pôs na igreja, fala para o seu irmão, quem tirou? É claro que ninguém tirou, irmão. Porque ninguém pode desfazer o que Deus fez. Não é esse o Deus que você conhece? Que é soberano? Que é Senhor? Que é o cabeça da igreja? Como é que ele põe e alguém vai lá e tira? Você está percebendo uma mentira de alguns? Está percebendo a heresia de alguns? Está percebendo o falso ensino de alguns? Por favor, quem está percebendo? Estou te mostrando o que está escrito. E eu quero que você perceba, eu estou interpretando ou estou lendo o que está escrito? Você quer que eu leia mais uma vez? Porque eu não estou interpretando. Interpretar é falar, olha irmãos, aqui. Não, não é olha irmãos aqui. Está escrito, quer que eu vou mais uma vez? Coríntios 12, 28. Eu não vou mudar nem a respiração, eu vou respeitar até a vírgula. Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Vírgula é um descanso. Eu vou continuar, tem vírgula, não tem ponto final, tem vírgula. Então descansei, apóstolos. Respira. Em segundo lugar, profetas. Descansa, tem vírgula. Dá a entender que vai continuar o assunto. Em terceiro lugar, mestres. Vírgula, continua o assunto. Depois do quê? De apóstolos, profetas e mestres, que ele pôs aonde? Na igreja. Depois, operadores de milagres. Como é que alguém pode falar que milagre não existe mais na graça? Se a igreja é da graça e ele pôs na igreja. Você está percebendo o falso ensino de alguns? Dá um sinal se você está percebendo. Você está percebendo também que esse ministério, ele é eximiamente bíblico, se tiver escrito. Você está percebendo que nós não estamos saindo do que está escrito? Alguém está percebendo isso? Você não está percebendo que nós não estamos mudando, alterando nada? E nem podemos fazer isso? Diga, mas crer como está escrito. Quando você começa a interpretar, o risco de sair da direção e errar é enorme. Por quê? É bom você escrever isso.
Porque a interpretação, ela é humana, vírgula. E a revelação, que é o que está escrito, é divina. Não tem como errar. Você entendeu o que eu falei? Entendeu, Mário? Ô, Mário, o que está escrito não tem como estar errado, Mário. Se tiver errado, foi Deus que errou, porque é a palavra dele. E Deus erra. Não. Então, se Deus não erra, está certo, está correto. Diga, como está escrito. Agora, se interpretar, já não é mais como está escrito. Porque o homem vai falar o que ele pensa, o que ele acha. E Deus não precisa de advogados para defendê-lo ou para falar por ele. Pior, para mudar as coisas dele, na igreja dele. Como o homem é ousado, hein? Que ousadia, hein? Na minha frente. Eu vou logo fazer a sua passagem. Você acredita que o ser humano muda? A isso é chamado de religião. É bom você escrever isso. Quando você fala como você acha que é, como você pensa que é, como você crê, aí já é religião criada pelo homem, que é o que não tem aqui no Ministério Graça Apostolado. Porque aqui nós cremos como está escrito. Porque 1 Tessalonicenses foi escrito no ano 50. Cadê o calendário para você fazer essas contas aí? Eu vou fingir que eu estou crendo no que você está falando. Se o Tessalonicenses foi escrito no ano 50, né, e já aconteceu coisas lá atrás, então precisamos de uma outra Bíblia para que tenhamos uma outra esperança. Não é? Se eu estou num ponto de ônibus, esperando o ônibus passar, e o ônibus já passou, então me fala qual horário que vai passar o outro ônibus. É porque o ônibus já passou. E o que eu estou fazendo aqui no ponto? Se o ônibus já passou. Então eu preciso de um outro ônibus. Certo? Para me levar para o lugar que eu preciso. Eu preciso de um outro ônibus. Mas não vai ter e nem haver e nem existir um outro ônibus. O ônibus que tem é esse. Você deve entrar nele. E é esse ônibus que vai te levar para o céu. Aguarda que vai passar em breve. Agora, não interpreta o breve. Porque o breve para você não é o breve de Deus. Como é que você sabe? É porque Isaías 55, Deus disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Em outras palavras, Deus disse o quê? Eu não vejo como você vê. Em outras palavras, Deus fala: as minhas contas não é a que você está fazendo aí. Essa que você está fazendo é humana, é terrena. A minha conta, você não sabe de nada, mano. Você não está vendo que eu te escolhi antes da fundação. A minha conta é outra. Não vai bater nunca com a sua. Não vai bater nunca com a sua conta. Então quer dizer que alguns dizem que não existe mais? Pastor, eles não falam isso não. De um modo subliminar fala. Quando diz que não existe mais apóstolos. Quando diz que não existe mais profetas. Quando diz que não existe mais mestres. Continuando o texto, Coríntios 12, 28. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Ousa alguém dizer que não existe mais cura? Você é louco? Você está de brincadeira. Que não existe mais cura. Que a cura foi quando Jesus andava na terra. Você está chamando Paulo de mentiroso. E por consequência, o Espírito Santo que o inspirou. Está me entendendo? Ousa chamar o Deus de mentiroso. Olha que bagunça. Se não existe mais apóstolo, não existe profeta, não existe mestre, não existe pastor, não existe dom de cura, não existe... Então a igreja também não existe, porque não tem como você ter dedos se você não tem mão. Deus pôs na igreja. Se não está mais na igreja, então porque alguém tirou. Onde é que está escrito que alguém tirou o que Deus pôs na igreja?
Eu preciso de um texto. Você que diz que não existe mais apóstolos. Você que diz que não existe mais profetas na graça. É que você não entendeu que o profeta da lei tinha um ministério e o profeta em graça tem outro ministério. Você acha que é a mesma coisa. Você não entendeu nada. Você pensa que caqui e tomate é a mesma coisa, mas não é. Ele parece, mas não é. O caqui é um, o tomate é outro. Você está generalizando. Você acha que não existe mais profeta. Não, igual da lei não existe mais. Porque nós estamos debaixo da graça. Está claro? Então, se você diz que não existe mais apóstolo, você diz que não existe mais profeta, diz que não existe mais pastor, que pastor é Cristo, o único Senhor, está falando besteira, né? Você não conhece Efésios 4. Mestres não tem nada a ver com Cristo. Cristo, mestre em maiúsculo, o único mestre e o único intercessor entre Deus e os homens, Cristo. Agora, quem ensina a palavra de Deus, segundo a Bíblia, é chamado de mestre. Como é que você fala que não existe? Está falando besteira, porque você ensina a Bíblia. Se você ensina a Bíblia, você é um mestre. Prova que está falando besteira. Não sabe nem o que está falando. Dá um sinal quem está entendendo. Ué, como é que a pessoa ensina a Bíblia e fala que não existe mestre? Diga, se mestre é o que ensina. E eles estão ensinando. Então eles não existem. Olha que bagunça. Não é melhor você ficar com o que está escrito? Tem alguém entendendo? Não terminei. 1 Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, plural. Em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Esses alguns que dizem que não existem mais apóstolos e profetas, são os mesmos que dizem que não existe mais línguas. Então tudo bem. Então se não existe um, também não existe o outro. E se não existe um e nem o outro, então também não existe mais igreja. Dá um sinal quem está entendendo. Está entendendo mesmo? Que tem alguns falando besteira. Você sabe o que diz Jó 38:2? O que eu disse? Deus disse, quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Jó 38:2. Deus falou, quem é este? Alguns, Senhor. Tem alguns por aí falando. Quem é este que atrapalha, escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Porque falar que não existe mais apóstolos é dizer que não existe mais igreja. Dizer que não existe mais profetas é dizer que não existe mais igreja. Por quê? Porque Deus colocou aonde? Na igreja. E o que diz o verso 29? 1 Coríntios 12, o 28 eu já li, verso 29. 1 Coríntios 12, 29. E a resposta é óbvia. Coríntios 12, 29. São todos apóstolos? Para aí. Deus colocou aonde? Na igreja não é uma pessoa. Uma pessoa não é a igreja. O singular a igreja se refere ao plural, porque igreja são pessoas salvas, congregadas, ajuntadas. Essas pessoas, no plural, salvas, não são bodes. As pessoas salvas que se congregam, que se ajuntam, Deus chama de igreja. Então você sozinho não é igreja. Você sozinho é santuário do Espírito de Deus, ou templo do Espírito Santo. Sozinho. Mas ajuntados, congregados, é a igreja. Que no plural, pessoas. No singular, a igreja. Por que no singular? Porque a igreja é uma só.
Não existe igrejas. Igreja. Coríntios 12, 29. São todos apóstolos? Não tem como. Por quê? Porque a igreja é uma congregação, um ajuntamento de pessoas. E não são todas pessoas que são apóstolos. Diga, por quê? Como é que começa o verso 28? Como é que começa o verso 28? Não. Só o comecinho. Então, se é a uns, não são a 29, ó. 29, são todos? Óbvio que não. Por quê? 28, porque há uns. Isso é língua portuguesa, irmão. Isso é língua portuguesa. Você está percebendo que eu só estou lendo? E crendo e ensinando o que e como está. Que eu não posso mudar. Tem alguém entendendo? Só se você está entendendo, reconhece o Espírito Santo no nosso meio. Agora, é verdade que esses alguns que dizem que não existe mais apóstolos, profetas, eles não mostram nada, eles só falam de boca. Diga comigo, e eu não sou piolho para andar pela cabeça dos outros. Você não é o quê? Você é ovelha. Diga comigo, piolho anda pela cabeça dos outros. Ovelha anda pelo que está escrito. O que diz o verso 29? Coríntios 12, 29. São todos apóstolos? Qual que é a resposta? Não, por quê? Porque há uns. Diga, se foi a uns, então não são a todos. Tá claro? Isso é língua portuguesa, não tem nenhum mistério do além. Eu estou lendo o 28 e o 29. São todos. 28, a uns. Então, se não são todos, são a uns, quer dizer que não são todos. Não está claro ou não está claro? 29. São todos apóstolos, são todos profetas, a mesma resposta. Não porque há uns. São todos mestres? Não porque há uns. São todos operadores de milagres? Não porque há uns. Tem todos dons de curar? Claro que não, porque há uns. Está percebendo que a resposta é para todos? Falam todos em outras línguas? Claro que não, porque há uns. Não são todos que falam em línguas. E qual o problema de não ser todos que falam em línguas, ainda que Paulo disse, eu gostaria que todos falassem línguas? Coríntios 14. Qual o problema? Diga, na área da salvação, nenhum problema. Vamos deixar claro, porque tanto o que fala em língua como o que não fala, são salvos. Então, na área da salvação, tanto o que tem conhecimento como eu, como o que não tem, na área da salvação, são iguais. Vou falar, hein? Pode falar? Assim mesmo como eu ouvi? Tanto o ladrão que está fazendo coisa errada, que Deus disse não roubarás, não matarás, está fazendo coisa errada, na área da salvação. O ladrão ovelha, não o ladrão bode. É para falar isso também? Tá. É porque a maioria dos ladrões, 99,9%, são ovelhas. A maioria dos ladrões que roubar é uma obra da carne, furtar é uma obra da carne. Paulo disse em Efésios 4, aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furte mais. 1 Coríntios 6, tais fosse alguns de vós, mas foram justificados. Então, aqueles que faziam ou fazem ainda, 99% são ovelhas. Diga, como o ladrão na cruz. Fala para o seu irmão, você precisa entender a graça como ela é. Agora você acha que um ladrão, eu estou dizendo que o ladrão está certo? Eu estou apoiando o ladrão?
Eu estou fazendo apologia ao roubo. Eu estou te explicando que na área da salvação não há o salvão e o salvinho ou quase salvo. Ou é salvo ou não é salvo. Ah, mas como é que você sabe que o ladrão é salvo? Vou te dar um exemplo. Está cheio de pastores que eram ladrões, bandidos, maconheiros, traficantes. Está cheio. Adúlteros. Está cheio. Provando que eram ovelhas. Porque se não fossem, nunca poderiam receber Jesus como Senhor. Porque Paulo disse em Coríntios 12, verso 3, que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Logo, se o ladrão, a prostituta, aquele que comete coisas erradas, se ele confessa Jesus como Senhor, está claro que ele é uma ovelha, porque o Espírito Santo está lá levando ele a confessar Jesus como Senhor. Senão ele nunca confessaria. Só pode fazer isso pelo Espírito. Então, terminando aqui, o 29, eu pergunto e vocês respondem. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Não. Isso quer dizer que eles não existem? Está claro ou não está claro? São todos apóstolos? Mas isso quer dizer que eles não existem? Não, porque a uns pôs Deus. Está claro aí? Você está percebendo o que Paulo está ensinando? Ele não está dizendo que não existe. Ele está dizendo que não são todos. Porque são a uns. Por favor. « 29. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres, têm todos dom de curar, falam todos em outras línguas, interpretam na todos. Claro que não. Se todo mundo for interpretar, se todo mundo for falar em língua, ninguém vai entender nada. Você viu que bagunça que vira? Se todo mundo for apóstolo, vai trazer o apostolado para quem? Se todo mundo já é. É o que Paulo está falando. Olha onde Paulo chegou, hein? Olha onde Paulo chegou para te fazer entender. São todos apóstolos? Não. Por isso que Paulo disse que há uns. Dá um sinal, você está entendendo? Se não existe mais, vou falar a última vez que eu mudar de assunto. Se não existe mais apóstolos, como alguns falam, se não existe mais profetas, como alguns falam, então também não existe mais a igreja. O problema é o Lucas 16, que está sendo mal interpretado. E está sendo mal interpretado não é por falta de revelação. Então é por falta do quê? De nem entender a língua portuguesa, que é pior ainda. É porque a falta de revelação é Deus que não deu a revelação, né? Mas você não entendeu o que está escrito, aí a culpa não é de Deus, né? Porque se você lê na Bíblia, 1 mais 1 é quanto? 50? Quanto que é 1 mais 1? Então não é falta de revelação, aí é falta... O problema é seu, é falta de entendimento. Você não sabe que 1 mais 1 é 2? Deus precisa revelar num sonho profético que 1 mais 1 é 2? Claro que não, abençoado. Se tiver escrito, eu creio. Lucas 16, quem já achou? Cadê a caneta? Marca aí, ó. Lucas 16, 16. Eu vou te dar uma dica, hein? Eu vou te dar uma dica de língua portuguesa. Se não pegar essa, não pega nunca mais, hein? Vou te dar uma dica. Pega a caneta. Vou te dar uma dica, hein, para você não errar. Diga, Lucas 16, 16. Como é que começa o texto? A? Então circule aí, ó, a lei. Vai falar do quê? Já não dei a dica? Já dei a dica, hein? Lucas 16, 16. Esse é o problema desses alguns que falam que não existe mais. Porque se eles não entendem a língua portuguesa, aí a culpa não é nossa nem de Deus. O problema é que eles trazem heresias por não entender a língua portuguesa. Um falso ensino. Lucas 16, 16. A lei e os profetas. Para aí. Tem que parar aqui. Porque se você não entender esse pedacinho, você não vai entender o resto. A lei e os... Para aí.
A lei e os... Você circulou o quê? A lei. Não circulou? O que está escrito aí? A lei e os... Profetas de onde? Que glória, vocês entenderam. Vocês entenderam! Mas não é revelação que vocês estão entendendo. Vocês estão entendendo o que está escrito. O assunto que vai ser falado. A lei e os profetas duraram até João. Não é o que está escrito? Mas você tem que entender o que está escrito, irmão. Isso é língua portuguesa, abençoado. Procura o professor Pasquale para te dar uma aula, depois você vem congregar. Para você crer na Bíblia. Primeiro você precisa entender o que está escrito. O que está escrito? A lei, Lucas 16. A lei e os profetas duraram até João. Para aí, que eu fui na escola algumas vezes, minha professora de português me ensinou a fazer análise sintática. Vou fazer agora. Lucas 16. A lei e os profetas duraram até João. Análise sintática. Vocês têm que acertar, senão está com o sapato daqui, hein? Tem que acertar para não ser envergonhado. A lei e os profetas duraram até João. Análise sintática. O que duraram até João? A lei e os profetas. Glória a Deus por vocês. Então, por mais burro que eu fosse, está falando dos profetas da lei. Agora ficou ruim, hein, tio? Putz, se você não entende a língua portuguesa, como você vai entender a graça e o apostolado? Se você não entender a língua portuguesa, como que você vai entender o que Deus revelou a Paulo? O que ele revelou a Paulo? Que a uns ele pôs na igreja, ninguém sabia disso. A uns ele pôs na igreja, primeiramente apóstolo, segundo lugar profeta. Mas se o cara não entende a língua portuguesa de Lucas 16, como que ele vai entender o Coríntios 12:28? Aí ele vai lá, por não entender, ele vai lá e tira. Ele anula o Coríntios 12:28. Quem está entendendo o que eu estou falando? Como é que você pode anular o que está escrito? Por que ele anula? Porque ele não entende o Lucas 16. Só quem está entendendo? Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Bom, então se Lucas 16 diz que a lei e os profetas duraram até João, fica claro que está dizendo a respeito dos profetas da lei. Então, os profetas de Lucas 16 são profetas da lei. Os profetas de Coríntios 12:28 são profetas da graça. Por mais burro que eu fosse, já estou entendendo. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse cara não sabe nada mesmo, hein? Só levanta a mão quem está entendendo. Porque se você não entender o que está escrito, irmão, eu preciso ler de novo Lucas 16. Eu mudei alguma coisa? Eu alterei alguma coisa? Quer que eu te explique de novo? Análise sintática. A lei... Vai falar sobre o quê? A lei, ó. O assunto. O foco. A lei. E quem mais? E os profetas. O que tem eles? Duraram até João. O que ou quem duraram, plural, até João? A lei e os profetas. Romanos 6,14. Nós estamos debaixo da lei? Então o que alguns estão ensinando, estão falando besteira, sem conhecimento da palavra de Deus. Estão ensinando besteira, heresia, mentira, falso ensino, engano. A igreja existe sim. E Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres. Se Deus pôs na igreja, eles estão na igreja. A igreja existe sim, e eles estão errados. E o que está escrito está certo. Efésios capítulo 4. O que eu estou fazendo? Desmascarando um falso ensino.
desmascarando uma heresia maligna, que infelizmente muitos acataram o ensino de alguns. E que, para a glória de Deus, em nome de Jesus, as fortalezas devem estar caindo e, de fato, vão entender a verdade como ela é. E vai perceber a diferença. O tomate é tomate, o caqui é caqui. A lei e os profetas até João. Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei. Então esquece Lucas 16. O que está valendo? Está valendo Coríntios 12, 28, que Deus pôs na igreja. Lembrando que o Lucas 16, 16, nada diz respeito à igreja. Porque Lucas 16 na igreja não tinha. Uns caras falam besteira, hein? Consequência de não ter o pleno conhecimento. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Cadê aquele bispo? Tinha que estar aqui agora. Ele tinha que estar aqui para aprender. Porque, no mínimo, ele deve ter uma Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia, ele acompanha ali. Ele tem que primeiro aprender. Efésios capítulo 4. Quem já achou, diga amém. Verso 11. Vou ler até antes do 11. Verso 8. Vamos ler Efésios 4, 8. Eu vou ler antes do 8, eu vou ler o 7. Não, eu vou ler. Efésios 4, 7. Coloca o dedo no verso 7. Efésios 4, 7. Mas a graça... Para aí. Ó, como que eu sou legal. Lucas 16, 16. A lei. Então vai falar da lei. Lucas 16, 16. A lei, vai falar da lei. Efésios 4, 7. A graça. Então vai falar do quê? Tomate é tomate, caqui é caqui. Lucas 16. A lei... Efésios 4, 7. A graça. Está bem explicadinho nos seus... Tá ou não está? Efésios 4, 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Diga, dom de Cristo. Sublinha aí, ó. Diga, dom de Cristo. Agora diga, que dom que é esse? Vamos ver. Eu não sei que dom que é esse. Eu preciso ler para saber, para conhecer que dom que é. Então eu vou ler, porque eu não sei que dom que é esse. Verso 8, Efésios 4, 8. Por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, sublinha, e deu dons aos homens. O que Cristo fez? Sublinha aí, ó. Deu dons aos homens. Então diga de novo. Agora está no plural, né? Verso 7, o dom de Cristo. Verso 8, dons, está no plural. Então diga, quais dons são esses? Também não sei, eu vou ter que ler para descobrir. Porque se tiver escrito, eu não sei quais dons que Cristo deu aos homens, eu não sei. Eu vou ler o verso 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes desceu as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Diga, Cristo. Verso 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Coloca o dedo no verso 11. E ele mesmo deu. Circule aí. Ele mesmo Deus deu. Aqui eu preciso interpretar um pouquinho. Porque de repente a pessoa não sabe que esse ele é Cristo. Do verso 7. E do verso 8. Que deu dons aos homens. E que no 11 vai falar quais dons são esses. Estou na língua portuguesa ainda? Ou eu estou falando loucura? Estou na língua portuguesa? Verso 7, deu dom. 8, dons aos homens. 11, vamos ver quais dons. Ele mesmo deu uns. Achei, porque o que Paulo disse aos Coríntios 12, 28, ele não podia mudar aos Efésios 4, 11. Presta atenção. Coríntios 12, 28, a uns. Efésios 4, 11, ele mesmo deu uns. Casou ou não casou? Diga, deu uns o quê? Verso 11. Uns para apóstolos e outros para profetas. Está falando da lei?
Pastor, como que você sabe que não está falando da lei? Por causa do verso 7. Mas se você não ficar na língua portuguesa, irmão, você não vai entender a graça do apostolado nunca. Você tem que ficar no que está escrito, não o que dizem por aí. Posso ouvir um amém? Amém. Por isso eu pergunto, mais de 30 anos, se tiver escrito. Comecei no 7, li o 8, 9, 10, estou no 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores que são mestres. Para aí. O verso 11 diz, ele mesmo deu. Deu o quê? Uns. Para aí. Qual a pergunta que se deve fazer quando se lê Efésios 4:11? Para quem já leu Coríntios 12:28. Qual a pergunta se deve fazer? Vou ajudar. Ó. Verso 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos e ele deu uns para... Ele deu para aonde que ele deu? Não foi o que ele falou em Coríntios 12:28? Que a uns pôs aonde? Só quem está entendendo. O verbo deu, dar, ele mesmo deu, ele pôs, ele colocou, ele estabeleceu, olhando para Coríntios 12:28, juntando com Efésios 4:11. Coríntios 12:28, a uns pôs. Versão atualizada, a uns estabeleceu. Coríntios 12:28. Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para, ele mesmo estabeleceu para, ele mesmo colocou para. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O que Deus deu? Deu significa colocar. Deu significa pôr. Deu significa estabelecer. Diga o que Deus deu na igreja. Diga o que Deus pôs na igreja. Diga apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não é o que está escrito em Efésios 4:11? Estou mudando alguma coisa? Estou alterando? Estou falando o que eu acho que é? Ou o que está? Vamos continuar a leitura. Efésios 4. Diga comigo. Por que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Vamos lá. Por que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Diga, por quê? Verso 12. Não preciso orar para Deus me dar revelação. Verso 12. Ó. Tendo em vista, ou seja, tendo como objetivo o aperfeiçoamento dos... O que nós somos? Está no plural ou singular? Santos. Logo, diz respeito a várias pessoas que estão reunidas. Logo, fala sobre a... Fácil ou não é fácil de entender? Não é fácil de entender? Não é fácil de entender? Efésios 4:12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação da igreja, que é o corpo. Diga, eu estou entendendo. Porque Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Diga, como está escrito? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação da igreja. Palmas ao Espírito Santo. Aí alguns falam assim, não tem mais apóstolo, não tem mais... Para de falar besteira, meu. Você não está vendo que Deus teve um objetivo, um propósito para edificar o corpo de Cristo? Não, eu já sou salvo. Não tem nada a ver com a salvação. Deixa de ser jumento. Não tem nada a ver com a salvação. Está falando da edificação do corpo de Cristo. Tem alguém percebendo o entendimento que não está falando de você ser salvo. Salvo você já é.
Está falando do salvo ser, verso 12, aperfeiçoado e edificado pelo apostolado. É isso que está falando. Efésios 4:13. Diga, até quando haverá na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Diga, até quando? 13. O 13 responde: até que todos cheguemos à unidade da fé. Para aí. Você não vai falar que já chegou na unidade da fé, né? Porque está cheio de ovelhas aí que não entende. Então eles precisam de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Porque como é que eles vão ser edificados se eles não entendem nada? 13. Então ainda a igreja que está na terra não chegou a 13. Não chegou a... Claro, vai chegar como? Se um está levando uma estátua na rua, o outro está acendendo uma vela para quem já morreu faz tempo, vai chegar como a unidade? Então o que Deus fez? Diga, pôs na igreja apóstolos, profetas e mestres para ensinar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora você imagina se não existe mais. Existindo já está uma bagunça. Você imagina se não existisse mais. Abre um parênteses. Já abriu parênteses? É verdade que existem muitos falsos apóstolos, falsos profetas e falsos mestres. Fecha parênteses. Vírgula. Isso não quer dizer que os verdadeiros não existem. Porque existe falso médico, existe falso dentista, existe falso delegado, existe falso policial. Isso não quer dizer que os verdadeiros não existem. Só existe o falso também. Existe o falso apóstolo? Existe. Mas existe o verdadeiro também. Pegou? Terminando. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento. As pessoas não sabem nada, irmão. É ou não é verdade? Os crentes estão pensando que vão perder a salvação. É ou não é verdade? Eles não têm certeza da salvação, eles têm medo do diabo. Eles acham que o Espírito Santo sai deles. Então eles ainda não têm o pleno. Está claro ou não está claro? Então eles precisam, diga, de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O apóstolo é aquele que traz a interpretação da graça de Deus em Cristo. O profeta é aquele que traz a revelação da palavra de Deus que está escrito. O evangelista é aquele que prega, que anuncia a palavra de Deus. O pastor é aquele que acampa, que cuida das ovelhas de Jesus. João 10, ainda tenho muitas ovelhas. O mestre é aquele que, como Paulo, Timóteo 2,7, apóstolo, pregador e mestre. O mestre é aquele que ensina a respeito das coisas de Deus. Como é que um jegue vai falar que não existe mais? Imagina como estaria a igreja de Cristo na terra se não existissem mais. Todo mundo pelado, usando droga, não é? Mas aqui não. Verso 13 e 12. Aqui vocês são aperfeiçoados, aqui vocês são edificados. Então como é que vocês vão andar na carne se aqui vocês são edificados em Cristo? Por causa do apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Imagina se não tiver mais. A igreja seria como o mundo. O que tem no mundo? Mentira, falsidade, prostituição, promiscuidade. Tem ou não tem? Então a igreja seria igual ao mundo. Você não está percebendo que a igreja, santos, significa separados. Efésios 1:4, ele te escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, para ser separados. Você não está percebendo que ele tira você do... Você continua vivendo no mundo, mas ele tira você das coisas carnais do mundo para você viver para a glória de Deus. Por isso que Paulo disse, aquele que mentia não minta mais. Onde é que se mente? Lá no mundo. Aquele que furtava, onde é que se furta? Lá no mundo. Mas nós estamos no mundo ainda. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo.
somos do céu. Concidadãos do céu. Família de Deus. Está claro ou não está claro? Terminando, hein? Efésios 4:13, terminando. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida, esse é o nível, a medida da estatura da plenitude de Cristo, que só se alcança em graça debaixo do apostolado. Como é que a pessoa que está subindo no monte, fazendo campanha, e de joelho em cima do grão de milho, e fazendo fogueira, como é que ele vai chegar na plenitude de Cristo? Como que ele vai chegar? Se ele nem conhece Cristo, ele nem ouve de Cristo, ele só ouve falar de Jesus de Nazaré, que já morreu. Quando que ele vai chegar lá? Quando? Ainda mais se não tivesse mais, hein? Se não existisse mais, quando que ele ia chegar? Se tendo, está difícil chegar, porque continuam nas obras mortas, e se não tivesse mais? Quem está entendendo o que eu estou falando? 14, para terminar, o objetivo, por que eu vim trazer esse ensino? O objetivo, porque eu vim trazer essa ministração. Efésios 4:14. Diga comigo, apóstolo, por que você trouxe esse ensino hoje? Efésios 4:14. Para que não sejamos mais crianças na fé, meninos inconstantes, que creem em qualquer coisa, creem em ensino de alguns, sem base, sem fundamento, igual piolho que anda pela cabeça dos outros, vai ouvindo, vai acreditando. Para de ser piolho. Leia a Bíblia, estuda a Bíblia, conheça a palavra de Deus, busque, vai atrás do pleno conhecimento, para não ser enganado por ninguém. Por que eu trouxe esse ensino? Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina. Tudo que se fala por aí você vai crendo, sem consultar, sem ver se está escrito mesmo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano de quem? Dos homens, que são, Atos 15, os alguns que eu falei no começo. Pelo engano dos homens, que com astúcia, o que eles fazem? Induzem ao erro. Ainda vai acreditar em alguns por aí? Que coloca frases no Facebook, frases montadas, jargão, texto fora do contexto, fora de sentido, especialistas em colocar fortalezas nas pessoas. O Espírito Santo mandou falar, especialistas em dividir o povo de Deus, especialistas em criar confusão entre os irmãos, coisa que Deus abomina lá em Provérbios. Especialistas em causar divisões. Judas disse, esses não têm o Espírito. E você não percebeu ainda. Último texto da noite, para eu dormir em paz. 1 Coríntios, capítulo 9. Sara, por favor, preciso do seu dom que Deus te deu, e eu reconheço. 1 Coríntios 9, para terminar essa ministração. E vamos ficar de pé, porque esse texto aqui tem que ter muita reverência. 1 Coríntios 9. Vou esperar você abrir e a Sara louvar a Deus. Isso. 1 Coríntios 9. Quem já achou? Presta atenção no que eu vou falar. Eu vou falar o que Paulo falou. Eu não posso, não vou e não preciso mudar. Não posso mudar, não vou mudar e não preciso mudar, porque está escrito. Eu não posso mudar, Maria. Eu tenho que falar o que Paulo falou. Não interessa se faz 2000 anos atrás, eu vou falar o que ele falou. E o que ele falou eu vou falar também. Pega o seu dedo abençoado, coloca no versículo 2. 1 Coríntios 9, 2. Para que eu durma em paz.
para eu dormir em paz, para eu viver em paz. Coríntios 9:2. Sabe, irmãos? Se eu não sou apóstolo para os outros, ou para alguns, que para mim não importa em nada, porque eu não estou edificado no que alguns falam, eu estou edificado no que está escrito. Eu não estou fundamentado no que alguns falam, no que alguns pensam. Eu estou fundamentado, alicerçado no que está escrito. Então, sabe, irmãos, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. E vou te dar um motivo porque ao menos o sou para vós. Pois vós sois o selo. Dizem que não existe mais apóstolo, né? Mas você entendeu a graça através de mim, ou seja, do meu apostolado. Então, dizem que não existe mais. Como é que você entendeu a graça? Então, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois a confirmação, o selo que eu sou um apóstolo do Senhor, ou seja, o selo do meu apostolado. Vocês são. Por vocês eu dou glória a Deus. Eu digo graças a Deus. Com reverência e santo temor, curve sua cabeça diante do Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, a honra, a glória, o poder para todo sempre. No começo desta ministração eu roguei a Ti para que o Senhor desse entendimento, que a Tua palavra fosse revelada. E eu Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Eu reconheço a atuação, o mover do Teu Espírito em nosso meio, pois está claro que o Senhor deu o entendimento da Tua palavra. Eu Te agradeço, eu Te louvo, eu Te reconheço, porque a Tua palavra em nós não voltou para o Senhor sem efeito. A Tua palavra, graças a Deus, nos foi revelada. E pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, nos deu o entendimento. Só me resta dizer, por isso, e por essas e todas as coisas, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graça e paz, meus irmãos em Cristo Jesus. Vão com os anjos de Deus.